Olá, meu nome é Rafael e hoje nós vamos falar sobre um intrigante episódio que quebrou a internet recentemente. Um caso ocorrido na noite do dia 29 de julho de 2025 durante uma transmissão ao vivo da Record News pelo YouTube, quando houve uma interrupção abrupta do jornal das 19 horas e no seu lugar apareceu um vídeo perturbador com frases enigmáticas, rostos distorcidos e números repetitivos. Uma gravação exibida ali por cerca de uns 2 minutos, e foi mais que o suficiente para apavorar e deixar muita gente confusa. E talvez você já até tenha ouvido falar sobre esse caso, é muito provável que sim. Mas eu vou trazer detalhes hoje que talvez você ainda não conheça, e é importante para tentar entender melhor esse caso. Mas afinal, o que foi que aconteceu? Poderia ser só uma falha técnica? Um ataque hacker? Ou o sinistro retorno de uma antiga lenda da internet? Bom, é isso que vamos explorar a partir de agora. Tudo começou ali por volta das 19h30, quando a transmissão do jornal das 19 horas, que era exibido ao vivo pelo YouTube, foi interrompida repentinamente, e em poucos instantes, no seu lugar foi colocado um vídeo preto e branco, com várias interferências, e exibindo frases desconexas e bizarras, além de uma misteriosa sequência de números. De ontem é uma área que reúne algumas das... Segundo relatos de quem conseguiu assistir tudo na hora ao vivo, a exibição durou aproximadamente 2 minutos, com rostos humanos tridimensionais que lembram muito mais manequins do que pessoas, mudando de perspectiva a cada 10 a 15 segundos, acompanhados de uma trilha sonora distorcida e extremamente perturbadora, como podemos ouvir. E assim, tão rápido e do nada quanto surgiu, a mensagem terminou, e a transmissão voltou ao normal com o telejornal que seguiu sua programação como se nada tivesse acontecido. E um detalhe importante nessa história toda é que a falha atingiu apenas a transmissão ao vivo no YouTube do canal de TV da Record News. Nenhuma outra plataforma foi afetada, nem a TV aberta, nem streaming oficial do site ou nos canais fechados. Esses continuaram funcionando normalmente durante toda a programação. Após o ocorrido, a Record News divulgou um comunicado oficial nas suas redes sociais dizendo o seguinte: a nota reforça que a falha afetou apenas a exibição online ao vivo, e que a equipe de TI segue investigando o problema, mas não entra lá em muitos detalhes sobre suspeitas teorias e possíveis causas. Muito provavelmente, eles não saibam ainda, ou talvez não querem divulgar maiores detalhes para não atrapalhar a investigação ou alguma coisa assim. Bom, não temos como saber, e essa nota diz muito pouco ou quase nada sobre o que eles sabem. E voltando a falar um pouco melhor especificamente sobre o vídeo que foi exibido, pouca gente sabe, mas não foi a primeira vez que esse sinal apareceu na internet. E na verdade, ele já faz parte de uma antiga lenda urbana, uma creepypasta relativamente famosa que surgiu ali em 2016. Boa parte do vídeo exibido na transmissão da TV Record corresponde a um conteúdo já bem conhecido na internet como uma creepypasta chamada The Wyoming Incident, ou Wyoming Hijacking. Esse mito digital surgiu em agosto de 2006, quando um usuário chamado John Have publicou um vídeo no YouTube onde ele simulava uma invasão de uma transmissão ao vivo de um canal de TV regional em Wyoming, nos Estados Unidos.
mas tudo não passava de uma simulação, ou pelo menos é o que se acredita. O vídeo, publicado em 2006, inicia com uma transmissão de jornal comum que logo é cortada por barras em escalas de cinza, com a seguinte legenda: Em seguida, surgem rostos em 3D, frios e expressivos, intercalados com frases como "You will see such a pretty things", "You are will", "What hides in your mind?" e o número 333-333-333. Enfim, as mesmas frases apresentadas no vídeo exibido no dia 29. A grande diferença aqui nesse caso é que o vídeo original, esse lá de 2006, tem uma duração muito maior, aproximadamente uns 6 minutos. E com isso, algumas frases que não foram vistas nesse vídeo do dia 19 aparecem na versão original. Segundo a lenda original, o vídeo teria sido projetado para causar sintomas físicos nos espectadores, como náuseas, dores de cabeça e até alucinações. E isso seria feito por meio da frequência sonora, que fica entre 17 e 19 Hz, que são esses sons bem perturbadores que a gente escuta na gravação. Barulhos que, em teoria, seriam capazes de induzir vibrações oculares. Mas é extremamente importante ressaltar que não há qualquer evidência científica válida de que o vídeo realmente seja capaz de produzir tais efeitos em qualquer pessoa. E por isso, lá na época mesmo em que surgiu, o Wyoming Incident foi categorizado apenas como uma obra de ficção, parte do universo das creepypastas. E eu tô falando aqui e nem expliquei bem, né? Pra quem não sabe, creepypastas são histórias de terror curtas, fictícias e muitas vezes apresentadas como relatos reais, que circulam amplamente pela internet, principalmente em fóruns de terror, sempre com o objetivo de assustar, intrigar ou perturbar a mente das pessoas. Um termo que vem da junção de creepy, assustador, com copypasta, que é conteúdo copiado ou colado. Já que essas narrativas eram frequentemente replicadas em fóruns, redes sociais, sites dedicados a temas sobrenaturais, conspirações, entidades bizarras, tecnologias misteriosas e por aí vai. Tudo que era voltado a esse conteúdo geralmente acabava replicando essas histórias conhecidas como creepypastas. Agora, apesar de muita gente na época ter categorizado esse vídeo como sendo apenas mais uma dessas creepypastas, nem todo mundo concorda que seja só isso. E existem relatos bem estranhos sobre os efeitos dessa gravação. Na internet, diversos usuários que assistiram a esse vídeo lá em 2006 mesmo, relataram sentir efeitos físicos após ver a filmagem. Efeitos como aqueles que eu mencionei antes e alguns outros, como por exemplo, insônia profunda, uma sensação de estar sendo perseguido, pesadelos muito reais e por aí vai. E embora também não haja uma confirmação oficial de que qualquer incidente real desses que eu mencionei tenha realmente acontecido, os relatos na internet são vários. Então eu não sei bem o que seria considerado ou não um incidente real, ainda mais por ser algo que aconteceu há praticamente 2 décadas. Algo assim fica difícil de saber quem decidia o que era ou não real, quais relatos eram ou não verdadeiros. Fica difícil de conferir. Mas agora, voltando ao caso que aconteceu com a TV Record, vamos explorar um pouco mais e tentar entender suas causas e efeitos. Observando o caso da Record News, como ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, algumas hipóteses técnicas foram apresentadas em algumas páginas que tentaram explicar o ocorrido sem que necessariamente alguém tenha invadido o sinal do canal. E entre essas explicações mais técnicas estão, por exemplo, a falha no software de ingestão do sinal no servidor
que envia a transmissão ao YouTube. Problemas no servidor de distribuição que poderiam ter alimentado o conteúdo errado também foram cogitados, além de erro humano na configuração do canal ao vivo, permitindo linkar ao vídeo errado ou uma lista de reprodução errada. Apesar de serem explicações bem estranhas, né? Afinal, se fosse um erro da pessoa que estava transmitindo o sinal do canal, era para ela, sei lá, colocar um Mutantes Caminhos do Coração ou algum outro programa da Record. Não um vídeo bizarro lá de 2006, que, segundo a lenda, fazia um monte de gente passar mal e ficar meio doida. Sei lá. Para mim, por enquanto, faz muito pouco sentido essas explicações mais técnicas, digamos assim, de que foi um erro interno. Mas como eu disse, são possíveis explicações. Não existe qualquer certeza do que aconteceu. Pelo menos não enquanto eu estou gravando esse vídeo. Mas agora, vamos sair dessa parte técnica e nos aprofundar um pouco mais no lado obscuro dessa coisa toda. Vamos ver agora um pouco mais sobre as teorias que andam surgindo sobre esse caso. Logo após a exibição inesperada desse vídeo perturbador, uma enxurrada de teorias tomaram conta das redes sociais, onde várias pessoas, intrigadas com a estética sombria da coisa toda, começaram a especular que aquilo não poderia ter sido apenas uma falha técnica. E entre várias teorias consideradas da conspiração, eu selecionei as mais mencionadas para contar aqui para vocês. Então, entre elas estão: controle mental e mensagens subliminares. Uma das teorias mais comentadas e talvez assustadoras é a de que o vídeo seria parte de um experimento psicológico ou mesmo de controle mental em massa, em que mensagens rápidas e imagens abstratas seriam capazes de induzir comportamentos ou manipular a emoção do público sem que ele perceba. Muitos apontaram que frases como "você está doente", ou "o que você esconde em sua mente", ou até "você verá coisas bonitas", soam como comandos hipnóticos ou frases comuns para uma manipulação mental. Ritual ocultista ou simbologia esotérica. O número 333, repetido no vídeo algumas vezes, chamou uma atenção especial, pois na numerologia esotérica o 333 pode representar um ponto de comunicação espiritual ou uma presença divina. Porém, dentro de círculos ocultistas e teorias conspiratórias, ele é associado ao anti-espiritualismo. Alguns internautas acreditam que o vídeo pode ter sido exibido como parte de um ritual simbólico, em que o conteúdo, repleto de frases desconcertantes, figuras distorcidas e mensagens codificadas, serviriam como um tipo de invocação pública, ou ainda um teste de qual seria a reação coletiva frente a mensagens com símbolos ocultos. Teste do sistema de censura e vigilância digital. Outros sugeriram que essa interrupção foi, na verdade, um teste de vulnerabilidade do sistema de comunicação digital do Brasil. Segundo essa linha de pensamento, o vídeo seria apenas um pretexto. O real objetivo mesmo seria medir a rapidez com que os sistemas de segurança das emissoras e do próprio YouTube reagiriam a uma quebra de padrão no sinal ao vivo. Essa hipótese atraiu quem já desconfia do crescimento das ferramentas de vigilância digital e monitoramento de comportamentos em massa, principalmente em contextos geopolíticos relativamente instáveis como esses agora. Alerta antecipado de mensagem de dissidentes. Houve também quem visse o vídeo como uma mensagem de alerta, possivelmente de grupos ativistas ou dissidentes que estariam tentando alertar a população sobre algo maior, seja a manipulação da mídia, censura ou alguma ameaça oculta. Para essas pessoas, o conteúdo seria simbólico, mas carregado de mensagens indiretas. Alguns usuários tentaram até interpretar cada quadro do vídeo como se houvesse pistas ocultas, chegando a comparar a linguagem visual com campanhas governamentais secretas ou estratégias de guerras psicológicas. Conexão com inteligências artificiais e a Deep Web. Em fóruns como Reddit, X, o antigo Twitter e Telegram, uma teoria mais recente aponta que o vídeo poderia ter sido gerado por uma inteligência artificial treinada em padrões de horror digital.
Isso explicaria esse estilo cheio de glitches, aleatórios, frases esquisitas e esse caráter enigmático da mensagem. Outros usuários ligaram o caso a camadas mais profundas da internet, sugerindo que o vídeo seria uma peça retirada de fóruns obscuros ou de arquivos antigos relacionados a grupos que publicam desafios de lógica e criptografia, como se estivessem recrutando pessoas para participar desses jogos. No caso, esse vídeo seria então só uma peça de um grande quebra-cabeças que deve ser decifrado por quem pretende participar desses jogos. Acidente técnico ou algo mais? E é claro, apesar das teorias, uma boa parte da comunidade segue acreditando que tudo não passou de um grande erro técnico. Um vídeo carregado por engano, um bug na integração entre sistemas, ou até alguém testando recursos do canal da emissora que acabou fazendo M e exibindo algo que não deveria. Entretanto, o fato do vídeo ser exibido justamente no meio de uma transmissão ao vivo jornalística e sem nenhum tipo de explicação imediata levanta algumas dúvidas, até mesmo entre os mais céticos. Para muitos, se foi um acidente, ele ocorreu em condições bem específicas e muito difíceis de serem explicadas. Por isso, todo o mistério e uma nota um tanto quanto vaga partindo do canal. Embora tenha durado pouquíssimo tempo, o impacto foi imediato. O vídeo se tornou viral, postagens surgiram pelos 4 cantos da internet em massa, teorias foram elaboradas e espalhadas por aí. Teorias que, apesar de não possuírem provas concretas, mostram como a sociedade atual está cada vez mais desconfiada das mídias tradicionais. E como eventos inesperados como esse podem rapidamente se tornar um terreno fértil para todo tipo de desconfiança e teoria. Mas por hora, o que se sabe com certeza é que a Record News classificou o evento como um erro técnico que segue sendo investigado pela emissora, e que o vídeo exibido era conhecido antes como uma antiga creepypasta de 2006 chamada The Wyoming Incident. E só. Pois é. Apesar de toda a repercussão, notas e teorias, infelizmente essas são as únicas certezas absolutas que nós temos. Que vamos combinar, né? É muito pouco, não é não? Mas seguimos de olho. E qualquer atualização sobre esse caso, eu volto a conversar com vocês por aqui. Então, por favor, não se esqueça de deixar aquele super like e se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, combinado? E por falar em casos misteriosos, eu te convido para conhecer agora tudo o que aconteceu com esse homem aqui, que era famoso por lidar com um dos artefatos considerados mais mal-assombrados do mundo. Você precisa conhecer essa história. E pessoal, muito obrigado por sua presença no vídeo de hoje e por assistir o vídeo até o final. Até mais!